O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E estendendo as mãos para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa igreja faz memória desta, diria assim, desta alma, desse espírito, desse conjunto, corpo, espírito e a carne. A figura de nossa Mãe Santíssima. Todo mundo olha para nossa mãe com todo o carinho que nós temos. Muitas vezes a procuramos quando nós queremos alguma coisa dela. Muitas vezes a procuramos para agradecer. Muitas vezes a buscamos pelo seu perfil, pela seu semblante, né? A sua figura grandiosa. De diversas formas e maneiras, nós procuramos olhar para a nossa mãe de forma diferente. É claro que para muitos, aqueles que têm fé, vão ver muito mais além, queridos irmãos, do que simplesmente isso que está na nossa compreensão, na nossa mente. A nossa mãe vai muito mais além daquilo que pensamos e concebemos na nossa inteligência ou no nosso conhecimento, principalmente no conhecimento. E a igreja revela hoje para nós, queridos irmãos, aquela que fez a vontade de Deus em tudo. É por isso que ela é exaltada, é por isso que ela é grandiosa. É claro que muitos, pela fé, vão ver isso. Mas olhemos, queridos, de uma forma diferente a nossa mãe, que também nos chama a participar dessa grandiosidade, dessa altura que ela também participou. Olha o que diz aqui o livro no Salmo. Primeiro, o refrão: "O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome." Olha a forma como ela trata, olha a forma como ela fala, olha a forma como ela
expressa essa verdade na sua vida. O poderoso fez por mim maravilhas. Nós tratamos desta forma, queridos, o nosso Pai, o nosso Deus. Nós olhamos as maravilhas que Ele fez conosco e faz conosco, principalmente no batismo. A vida que Ele nos dá, a fé, o que Ele nos deu, o que Ele nos dá todo santo dia. A nossa mãe via e vivia isso diariamente, queridos. Ela tinha essa intimidade com Deus. E nós podemos ter também. Falar do poderio de Deus e as maravilhas que Ele nos dá todo santo dia. Principalmente, queridos, na palavra e na Eucaristia. Olhe, queridos, se um dia nós vamos ver a verdade da Eucaristia. A verdade deste dia. A verdade da Santa Missa, que é o sacrifício de Deus, de Jesus, o nosso Redentor, para a nossa salvação. Todo santo dia, Deus faz, o nosso Pai nos dá essa graça, queridos. Isso a nossa mãe via. O poderoso fez em mim maravilhas pela fé. E ela continua: a minha alma engrandece o Senhor, o seu próprio ser engrandece ao Senhor, e se alegra meu espírito em Deus, meu Salvador. Tentem, meus queridos, compreender com a graça de Deus tudo isso que ela fala, pensa e sente e vive. Tudo isso está disponível diante de nós, queridos irmãos, porque o próprio Deus está conosco. O próprio Senhor caminha conosco. Pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. Ela vê a sua própria grandiosidade. As gerações vão me chamar de bendita, porque eu acreditei com a graça de Deus, o caminho que Ele me ensinou, o caminho que Ele me indicou, e eu percorri pela fé. E é verdade. Passa a geração, entra a geração, e sempre vamos olhar para esta figura verdadeira, viva e presente no meio de nós, que é a nossa Mãe Santíssima. Como é bom, queridos, ser filhos da fé. A nossa mãe procura os verdadeiros filhos que acreditem em Deus, em espírito e verdade. Aqueles que experimentam mesmo pela fé o Cristo, que faz nascer o Cristo Salvador, o Cristo amor, o Cristo santificador, o Cristo que dá vida. Tudo isso a nossa mãe, querido, viveu e experimentou nesta terra. Quem possui Cristo, meus queridos, quem faz nascer o Cristo, dará vida. Olha a nossa mãe,
com a sua fé, o próprio Cristo, o próprio Deus, se encarnou no meio de nós, pela fé. E a vida é distribuída abundantemente, meus queridos. Assim também devemos fazer a vontade de Deus, que o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, reine em nosso coração. Que sejamos a imagem do Senhor para dar vida aos nossos irmãos. É por isso que nós relembramos, queridos, hoje a memória da nossa mãe. Não é só porque ela é uma mulher, é a mãe, mas por aquilo que ela é na sua essência, na fé. Acreditou e fez a vontade de Deus. Procuremos, queridos, entrar por este caminho. É o Senhor que nos convida. Precisamos de hoje, na nossa igreja, uma nova consciência crística, uma nova mentalidade de amor, de acreditar mesmo, de ser caridade, de ser misericórdia, de viver a palavra de Deus. O nosso Papa Francisco está indicando esse caminho para nós, queridos, de voltarmos, sairmos do nosso orgulho, dessa altura que nós estamos. Devemos descer como a nossa mãe desceu. Ela diz: o poderoso olhou para a humildade de sua serva. De sermos humildes, não olhar aos nossos irmãos com prepotência, com arrogância, mas descer como Jesus, o próprio Deus, desceu até nós. Sigamos o exemplo da nossa mãe. Procuremos pedir a Deus que reacenda a nossa fé, que abra nossos olhos para sermos diferentes e não fazermos parte do senso comum, onde todos pensam da mesma forma, mas nos elevar e ter os pensamentos de Deus e os caminhos do Senhor. Uma das maravilhas de Jesus hoje é o seu Evangelho. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? É aquele que faz a vontade de Deus. E a nossa mãe, perfeitamente pela graça, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, fez perfeitamente a vontade de Deus. Sigamos o exemplo da nossa mãe. Não tenhamos medo, queridos. No princípio dá medo, dá temor, mas a confiança que Deus nos dá no seu Espírito, nós vamos subir no conhecimento, na experiência de Deus, e ao mesmo tempo nós descemos para sermos humildes diante de Deus. Felizes aqueles que compreendem e entram no caminho da nossa Mãe Santíssima.